Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio, de Geografia, e vamos conversar aqui mais sobre iniciar mais uma aula aqui nesse período de aulas online, né? Olha só, gente, na semana passada eu postei um material para vocês sobre desigualdade social no Brasil. E já faz 15 dias que a gente está nesse tema, né? A gente viu sobre a globalização e os efeitos que ela produz na desigualdade. A gente viu que a globalização é um processo contínuo, um processo que vem unificando, de certa forma, os países, né? Mas, de certa forma, ela também produz desigualdade, né? Porque os países têm rendas diferentes, os países têm papéis diferentes nas trocas comerciais, por exemplo, e acabam que os países desenvolvidos, os países ricos, têm um certo privilégio, digamos assim, nas trocas comerciais, e o distanciamento social e econômico entre algumas nações acabam sendo se consolidando e ficando cada vez maiores. A semana passada eu postei um material para vocês sobre desigualdade social no Brasil. Era um documento, né, um texto que trazia alguns dados, né, do IBGE, por exemplo, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que mostrou que cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil ainda vivem na pobreza, né, abaixo da linha da pobreza, digamos assim. Esse documento mostrou também que nos últimos 15 anos, houve uma redução do índice de pobreza no Brasil, uma diminuição de famílias que viviam em absoluta pobreza, né? Só que esse número ainda permanece muito alto, né? Cerca de 16 milhões de pessoas aí, né? O documento mostrou que o Brasil ele é dos países que tem maior PIB do mundo, né? Está entre os 10 maiores produtos internos brutos, né? Os países que produzem mais riqueza dentro do seu território. No entanto, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Está entre os 8 países mais desiguais do mundo, ou seja, o abismo econômico entre as classes altas, né? As famílias que têm renda acima de 10 mil reais e famílias que têm rendas baixíssimas, né? Às vezes nem tem renda fixa, por exemplo, ou contam apenas com auxílios governamentais, como é o Bolsa Família, por exemplo, é muito grande no Brasil, tá? Então, a gente tem, o documento trazia dados, né, sobre essa situação econômica do Brasil. É uma realidade que praticamente todos os países do mundo vivem, né? É uma realidade de desigualdade social. O capitalismo tem isso em si também, né? Mas o Brasil aí, infelizmente, é um dos mais desiguais do planeta, né? Sendo comparado a países que não são, digamos assim, democráticos, como são os países do Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio, como o Kuwait, né? Olha só. Aí o que acontece? Nessa semana eu postei aqui nessa aula que vocês estão vendo hoje, vocês estão tendo acesso a esse vídeo, e há um texto que fala sobre como a música é usada como instrumento de inclusão social. Então veja só, a pobreza no Brasil, uma das consequências dela é a que a gente chama de favelização, né? Então é uma realidade que a gente encontra também praticamente em todas as cidades brasileiras, né? As favelas, as comunidades são esses territórios desprovidos, digamos assim, de infraestrutura, né? Urbana, municipal, tá? Com índices de desenvolvimento humano muito baixos, né? Com pouco acesso à educação, por exemplo, o índice de violência alto. Mas veja, existem alguns projetos que vão no sentido de reduzir esse índice, né, de violência e vão no sentido, no caminho de inclusão social dessas pessoas dentro da sociedade. E aí o texto dessa semana fala sobre isso, como a música está sendo usada, foi e é usada na favela de Paraisópolis, que é uma das maiores do Brasil, lá em São Paulo. A música, né, quanto nesse caso, né, uma orquestra sinfônica que foi criada dentro dessa favela, né, acaba que
projetando, né, crianças e jovens na sociedade, tirando de um mundo de criminalização, por exemplo, e dando uma oportunidade e um futuro a essas crianças, tá? Então, olha só, dá uma lida nesse texto que está disponível para vocês, né? Se puder, pega o texto da semana passada, também dá uma lida sobre desigualdade social no Brasil. E aí, a atividade dessa semana é uma redação. Você vai poder fazer uma redação aí de 20 linhas no seu caderno, escreve o teu nome e manda para mim no WhatsApp, tá bom? Valeu, um forte abraço, até a próxima.